E para isso, queridos irmãos, que nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. O texto a qual eu li nesta noite, o texto oficial, a leitura oficial que fala sobre o profeta Isaías, a qual é o profeta messiânico, profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos diante, irmãos, do capítulo de número 6 do profeta Isaías, a história, a trajetória deste profeta, homem de Deus, a qual foi escolhido pelo Senhor. Mas nós vemos diante do capítulo de número 6, que o profeta Isaías, diante da sua trajetória, ainda era um profeta, aleluia, que não servia a Deus conforme a vontade do Senhor. Como nós vemos no início do texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia, e o seu séquito enchia todo o templo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos a trajetória do profeta Isaías, quando Deus vai se revelar diante da vida deste homem. E nós vemos, irmãos, que naqueles dias o profeta Isaías inicia o seu ministério, aleluia, como vai dizer a palavra, no tempo em que a nação de Judá, em que a nação em que aquele profeta habitava, estava vivendo em plena apostasia. A nação de Judá não queria saber de Deus, não queria saber da palavra do Senhor, e aquela nação, ela estava afastada de Deus, a nação andava no pecado, na iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. A apostasia estava diante da nação de Judá, e era nesse contexto que habitava o profeta Isaías. Como bem diz o texto sagrado, era neste contexto de rebeldia, de apostasia de Judá, que este homem se levanta para profetizar. Mas o profeta Isaías ainda não era um homem transformado pelo poder do Senhor. O profeta Isaías profetizava algo aqui, aleluia, que não era do agrado da nação, porque o profeta Isaías, como bem diz a palavra do Senhor, a palavra profética de Isaías, ele continha ais, ou seja, aquele profeta se levantava para profetizar ameaças, advertências, aleluia, entendendo que Isaías, no embalo da sua visão profética, inicia, aleluia, e ele começa a disparar ameaças contra a nação. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias, ele tinha a proteção da casa real. Se ele profetizasse algo que não era do agrado da nação, a nação não podia se levantar contra ele, porque ele era protegido do rei Uzias. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um dia o profeta Isaías vai ter um encontro real com o Senhor, e aleluia, diz a palavra que ele profetizava ameaças contra Israel e denunciava os pecados da nação, sendo ele sobrinho do rei Uzias, pois o povo ouvia suas palavras duras e não podia reagir, por causa que ele era protegido do rei Uzias, aleluia. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Isaías era um profeta escolhido, um profeta ungido por Deus, aleluia, mas ele estribava-se no seu parentesco com o rei Uzias, aleluia, e com isso, aleluia, ele, queridos irmãos, tinha ousadia em declarar ameaças e denunciar o pecado daquela nação. Ele não tinha medo de falar o pecado da nação, aleluia, porque ele tinha a proteção do rei Uzias. Quando nós vimos no capítulo 5, Isaías, ele se levanta profetizando contra as nações, e ele diz, aleluia, ai dos que ajuntam casa a casa, ai daqueles, queridos irmãos, que se levanta pela manhã e segue a bebedice. Nós vemos ainda diante ele profetizando para a nação e dizendo, ai daqueles que puxam pela iniquidade, aleluia, ai dos que o mal chama bem ao perto, ou bem,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Era a profecia do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que o rei Uzias morreu. E agora a igreja do Senhor, Isaías se encontra perdido. Pois quando, aleluia, o rei Uzias morre, junto com ele morre o orgulho de Isaías, a soberba de Isaías morre, a sua religiosidade também morre junto com o rei Uzias, aleluia. E agora ele quebrantado, aleluia, ele quebrantado, ele vai ter um encontro real com o Senhor, como bem diz o texto sagrado. Isaías não tinha mais a proteção do rei Uzias, agora ele é quebrantado, ele vai ter um encontro real com o Senhor, nosso Deus, como bem diz o texto sagrado, aleluia. Quando ele tem um encontro com o Senhor, Isaías ele começa declarando: eu vi, aleluia, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Deus está se revelando ao profeta Isaías, aleluia, e ele olhando e vendo a glória do Senhor, Isaías dizia: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão do profeta Isaías, igreja, ela era maravilhosa, aleluia, era esplêndida, ela era gloriosa. Os céus foram abertos para o profeta Isaías, diante de Isaías, que contemplava agora, igreja, a adoração dos serafins, aleluia. Ele contemplava o Senhor dos exércitos, ele viu que os serafins estavam admirando, aleluia, estavam admirando a santidade de Deus, e clamavam uns para os outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Isaías, igreja do Senhor, teve um encontro real e notório com o Senhor. Desde aquele dia do encontro do profeta Isaías, nunca mais ele foi o mesmo, aleluia. A palavra de Deus diz para nós, aleluia, segundo o texto sagrado, aleluia: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento, igreja, Isaías sente medo, Isaías sente um terror, e agora ele não diz mais: ai desse, ai daquela nação. Ele olha para o trono da glória e diz: ai de mim que vou perecendo, aleluia, ai de mim. Isaías reconhece os seus pecados, reconhece que havia pecado em suas mensagens, ele reconhece a sua arrogância, ele reconhece a sua presunção e a sua religiosidade, e confessa: eu sou um homem de lábios impuros, aleluia. E Deus naquele momento purificou a vida daquele profeta, aleluia. O que eu quero dizer para a igreja nesse momento é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, daqueles que estejam dispostos a buscar e a servir ao Senhor. Mas tem muitas as coisas que está impedindo da igreja adorar, da igreja prosseguir na caminhada. Tem muitos empecilhos, tem muitos embaraços que está impedindo da igreja prosseguir. Mas Deus nesta noite visita esse lugar, aleluia, assim como ele fez com o profeta Isaías. Quem sabe nesta noite ele vai tocar nos teus lábios, e toda a impureza vai cair por terra, e você vai fazer igual o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim para pregar e evangelizar diante dos 4 cantos da cidade de Quixeramobim, para sair ao encontro daqueles que estão padecendo, descendo a sepultura, sem conhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, daqueles que estão oprimidos, estão aprisionados pelas garras de Satanás, aleluia. Jesus está à procura de pessoas que saiam, aleluia, pregando o evangelho, anunciando
dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta o mais vil pecador deste mundo. Espírito Santo de Deus, quem sabe nesta noite o Senhor vai tocar, aleluia, em ti, e vai te purificar, Ele vai te preparar para você sair daqui pronto para fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isaías reconhece os seus pecados, reconhece que havia pecado, até então o profeta Isaías, aleluia, ele estava sobre, aleluia, queridos irmãos, a autoridade do rei Uzias, ele profetizava e fazia aquilo que era do seu agrado, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele teve a sua vida transformada. Talvez eu e você, nesses últimos dias, estejamos precisando ter um encontro real, irmão Claudiano, com o nosso Senhor, um encontro, aleluia, para que o Espírito Santo venha regenerar, venha transformar a minha e a tua vida, e nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor, para fazer a tua obra missionária nesta terra. Talvez muitos de nós estejamos precisando ter um encontro real com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nesta noite Ele está presente nesse lugar. Você pode ter esse encontro com o Senhor nesta noite, cabe somente a você, aleluia, dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo nesta noite, eis-me a minha causa, eis-me a minha luta, eis aqui, quem, Senhor, aleluia, a minha vida diante de ti, toque em mim nesta noite e faz aquilo que eu não posso fazer, aleluia, porque enquanto você está adorando, enquanto você está exaltando e glorificando, o Senhor está à procura daqueles que querem servir verdadeiramente. Mas através da palavra, Isaías foi, aleluia, transformado. Eu vejo diante da palavra do Senhor um homem a qual o Claudiano fez menção dele nesta noite, que teve um encontro notório com o Senhor e que teve a sua vida transformada. Desde aquele dia nunca mais ele foi o mesmo homem, porque desde o dia que o homem tem um encontro com Jesus, nunca mais ele será o mesmo. Se ele permitir que o Espírito Santo trabalhe sobre a sua vida, nunca mais ele será o mesmo. E nesta noite o Senhor quer ter um encontro real contigo. Ele quer trabalhar sobre a tua vida, Ele quer trabalhar sobre a tua casa, sobre a tua família, aquele que você tem orado, aquele que você tem apresentado em oração, aleluia. Você pode dizer: irmão, eu tenho orado pelos meus, eu tenho orado pelos meus, pela minha família, mas até aqui eu não tenho recebido ainda a resposta de Deus para ti nesta noite. Continua orando, continua perseverando, porque a bênção vem para aqueles que perseveram, a vitória só vem para aqueles que persistem, aleluia. E assim como ele foi com o profeta Isaías, transformou a vida daquele profeta, assim como ele foi com Saulo de Tarso, ele também é contigo. A igreja não está só nesta jornada, Jesus permanece no meio da sua igreja, trabalhando a favor da minha e da tua vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitas das vezes você, aleluia, pensa em desistir na caminhada, até se desespera, aleluia, vai para um lado, vai para o outro, corre atrás de bênção para um lado, para o outro, corre atrás de profetas, aleluia, que estão por aí profetizando. Mas eu quero dizer algo para ti nesta noite: que nós venhamos correr atrás de Jesus, que nós venhamos correr, estar, aleluia, diante da presença do Senhor, porque a bênção que Ele tem preparado para mim e para a tua vida, estar aqui nesse lugar. Se tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer, Ele vai entregar aquilo que você tem pedido a Ele. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o profeta Isaías se encontra naquela situação, aleluia, diante do Senhor, ele diz: sou um homem de lábios impuros. Deus estava corrigindo as motivações do coração de Isaías. Ele era um profeta de Deus e era um homem ungido, mas se empolgava, aleluia, e ainda sendo parente do rei, achava-se intocável
até o dia em que Deus tirou o rei Uzias da sua presença e ele teve um encontro com o Senhor, aleluia. E quando o Senhor removeu a segurança, aleluia, do profeta Isaías, ele ficou praticamente sem chão. Isaías grita, confessando o seu pecado, aleluia, e o pecado da nação. Esse era o grito genuíno de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde aquele dia, esse profeta se levantou-se, aleluia, para pregar a palavra do Senhor. E como ele disse naquele momento, quando ele teve a sua vida transformada pelo Senhor, e Jesus, eu sempre, queridos irmãos, faço essa colocação, quando Deus vai enviar o Senhor, aleluia, a esta nação, não havia profeta sobre esta terra, mas havia profecia de Isaías, que havia de Jesus vir, e que também o precursor havia de vir anunciar os caminhos do Senhor. Naqueles dias João veio, anunciou a vinda do Senhor, e eu imagino aquele diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando ele olha dos altos céus, não tem profeta na terra para levar a palavra da salvação, e ele diz: a quem enviarei? Aleluia, quem há de ir por nós? Jesus chegando diante dele e dizendo: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, o Senhor abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e veio a esta terra anunciar a salvação a esta nação. Jesus veio, como diz a palavra lá em Mateus, aqueles que andavam na região da sombra e da morte, a luz raiou, e a luz ainda está no meio do seu povo, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ainda está ensinando o caminho da salvação para aqueles que almejam morar no céu. E Jesus disse: não há outro caminho para aqueles que querem morar no céu, a não ser Jesus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Se você quer morar no céu, aleluia, o caminho é Jesus. Mas se você já está diante deste caminho, aleluia, querido, eu quero te dizer que nós temos uma missão. A missão é de anunciar o evangelho a toda criatura, para aqueles que estão lá fora, eles possam também ser alcançados por o caminho que é Jesus. Porque enquanto o irmão Tiago, a porta da graça estiver aberta, tem a oportunidade de todo pecador passar por ela e encontrar a salvação. Mas na hora que a porta fechar, pastor, muitos vão bater e dizer: Senhor, abre-nos a porta. Não haverá mais oportunidade, aleluia. Mas enquanto ela estiver aberta, quem passar por esta porta encontrará a salvação. E a igreja tem uma missão nesses últimos dias, aleluia, a qual a palavra do Senhor está se cumprindo. Assim como Isaías pregava diante das ruas de Judá, assim como Paulo pregava diante de todas aquelas nações naqueles dias, a igreja que tem a missão na terra, enquanto Jesus não voltar, a minha, tua missão é de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será, aleluia, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aí a palavra de Deus diz: e estes sinais seguirão ao que crerem em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cadê a igreja que está disposta a sair evangelizando, aí ao encontro dos perdidos, daqueles que estão padecendo? É essa igreja que o Senhor conta contigo para evangelizar, para ir ao encontro daqueles que estão descendo a sepultura sem conhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador deste mundo. Aleluia! Dizemos que somos uma igreja que vamos morar no céu, que estamos prontos para ir morar na glória, aleluia. Mas será que quando a perseguição chegar, será que quando ela bater na porta, nós estamos prontos, aleluia, para renunciar este mundo por amor a Jesus Cristo de Nazaré? Será que quando a prova chegar, pastor, nós estamos prontos, aleluia, para dizer não para o mundo e sim para Jesus? Eu sempre cito um exemplo, e nesta manhã foi falado na escola bíblica dominical: nós somos cidadãos que vamos morar no céu, mas quando a prova chegar na minha e na tua vida, será que nós estamos prontos, aleluia, para renunciar? Um exemplo que eu cito, irmão Sterlândio, aleluia, eu sempre digo na escola bíblica, foi o exemplo do apóstolo Paulo. Claudiano ouviu nesta manhã, nós estamos aqui louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E o exemplo que eu citei: se Paulo naqueles dias fosse hoje, chegasse na
cidade de Quixeramobim. Aleluia, todo mundo sabia qual era a trajetória de Paulo, antes dele ser transformado pelo poder do Senhor. Paulo invadia as casas, levava crentes presos, chicoteava, aleluia, mas Paulo está adentrando ali no deste. Os crentes que estão aqui, se eles fossem fiel, eles permaneciam por amor a Jesus. Agora, se eles não fossem, eles já batiam retirada, porque sabia que vinha alguém para prendê-los, aleluia, vinha alguém para levar encarcerado, aleluia. A prova vai chegar, mas é nessa hora que nós vamos ver quem são os verdadeiros adoradores, que têm adorado ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que estão prontos para passar pela prova e ir morar na glória com o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Dizer que vamos morar na glória nos céus é fácil, mas quando a prova chegar, aí nós vamos ver realmente quem é que está pronto ou não para estar na glória com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como ele transformou a vida do profeta Isaías, Paulo e muitos homens de Deus, aleluia, ele quer fazer na minha e na tua vida. Só que muitas das vezes nós somos negligentes e não deixamos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, porque não queremos renunciar às concupiscências do mundo por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós vamos olhar para os dias, aleluia, da igreja, louvado seja o nome do Senhor, da igreja primitiva, quando aqueles governadores, aqueles imperadores se levantaram contra a casa do Senhor, Nero, Domiciliano e vários outros, a perseguição foi tão severa, aleluia, que aqueles homens colocavam os irmãos dentro de jaulas, soltavam, aleluia, os leões para devorar, porque eles não negavam o nome de Jesus. Eles morriam, mas morriam sendo fiel ao Senhor. Nero colocava os crentes diante das fogueiras e à noite acendia diante do seu palácio, mas eles não negavam o nome de Jesus. A prova vai chegar à igreja, e é nessa hora que nós vamos ver quem são os verdadeiros que vão estar na glória com o Senhor. Aleluia, eu creio que a igreja do Senhor está pronta, esperando a volta de Jesus, como se ele viesse essa noite arrebatar a sua igreja. Aleluia, e naquele dia, pastor, muitos irão ser pegos desapercebidos na volta de Jesus, porque não estão preparados e esperando o Senhor como se ele voltasse essa noite, porque quando ele voltar, não haverá mais tempo de se preparar, não haverá mais tempo de dizer, eu vou ali me preparar. Não, irmãos, quando ele voltar, será no piscar de olhos, a igreja vai para a glória, e os que ficarem, ai daqueles que ficarem aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que haverá uma grande tribulação, mas a igreja estará na glória com o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estamos tendo a oportunidade, aleluia, de renunciar por amor a Jesus Cristo, mas muitos não querem fazer, aleluia, por amor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmão.